Graça e paz, irmãos, bom dia. Nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos a palavra que está no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. A palavra de Deus diz assim: no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e este pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Diz o Senhor: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, um sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, a tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Amém, amados? Eu agradeço a Deus por essa porção das Escrituras, porque é algo revelador. Essa palavra nos mostra, amados, o porquê que muitas vezes passamos provas, lutas, né? Trabalhamos e nosso dinheiro parece que está num saco furado, não chega a cobrir as despesas mensais. A Bíblia fala que tudo que fazemos é em vão. E ela fala que na nossa sementeira, quer dizer, nós semeamos muito e colhemos pouco, comemos, mas não estamos fartos, vestimos, mas não nos aquecemos, né? Então são coisas que nós até fazemos, mas no fim nós não vemos o resultado que gostaríamos. E Deus, Ele para despertar o povo do que estava acontecendo, por 2 vezes, o Senhor desperta eles com as mesmas palavras. No verso 5 e no verso 7, o Senhor diz exatamente as mesmas palavras: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Quer dizer, preste atenção em como você está vivendo.
preste atenção, aplica o seu coração, né? Busca entender o que está acontecendo com você, como que você está vivendo. E o que você está passando é resultado do seu viver. Foi isso que Deus quis falar com eles nessa palavra. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, né? O Senhor queria despertá-los daquela indiferença que eles estavam vivendo. Indiferença em relação à edificação da casa do Senhor. A indiferença que eles estavam em trabalhar, em se esforçar, em aplicar, né, o coração naquilo que eles precisavam fazer para agradar a Deus. E isso, amado, o Senhor tem falado conosco através dos discípulos também. Ele mesmo falou, né? Buscai a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós vemos que Deus não mudou. O povo estava ali aflito porque eles não tinham resultados positivos na vida deles. E eles estavam sofrendo e já estavam desanimados, estavam desencorajados, já não tinham interesse mais em realizar os sonhos, os projetos. Muitas coisas eles haviam abandonado já, né? E ficado naquela situação de inércia por conta da situação que eles estavam vivendo. E Deus, por amor a eles, o Senhor chamou a atenção para que eles aplicassem o coração no caminho que eles estavam fazendo, para entender o porquê que as bênçãos sobre a vida deles estavam retidas. Então, meus amados, Deus não mudou. O Senhor fala aqui no verso 9, ó, olhastes para muito, quer dizer, desejou muito, sonhou, projetou, trabalhou, mas não alcançou. E quando alcançou, a Bíblia diz aqui, olha, alcançastes pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, quer dizer, você semeou muito, colheu pouco, e o pouco que você trouxe para casa, eu lhe assoprei, diz o Senhor. Não foi o inimigo, foi o próprio Deus. Eu o assoprei. Por quê? Aí o Senhor dá a explicação, né? Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Então Deus estava ali contendendo, né, com o povo. E ele levantou Ageu para que Ageu fosse o porta-voz e mudasse essa situação. Deus queria que Ageu encorajasse o povo a sair daquela situação que o desagradava, que impedia as bênçãos chegar até ele, e que eles tivessem uma mudança de vida, uma mudança de planos, uma mudança de pensamento, e se levantassem e agissem. Então Deus, ele contestou o povo que eles estavam dando desculpas. Olha, nós não podemos edificar a casa porque temos poucos recursos, porque não temos condições, né? E começou a falar aquilo que eles estavam passando. Nós trabalhamos, mas não está sobrando, né? Não temos fartura. Então, o Senhor falou, este povo diz. O que o povo estava dizendo, amado? Que por conta das coisas não estarem dando certo a eles, eles diziam simplesmente, não é tempo do Senhor. Eu vou esperar o tempo de Deus na minha vida. Eu vou esperar
o tempo, né, em que a casa do Senhor vai ser edificada, mas Deus é que tem que estar na nossa frente, que tem que estar conosco. Então, amados, muitos têm esse conceito errado. Deus já está conosco, Ele já fez a promessa de estar diante de nós em qualquer situação que nós tivermos que atravessar. Ele fez a promessa que se nós buscássemos o reino de Deus em primeiro lugar, quer dizer, acima de qualquer coisa, estivéssemos andando, vivendo no Espírito, na presença dEle, edificando a nossa alma para a salvação eterna, Ele estaria conosco, Ele mesmo se acamparia em nossa volta, estaria conosco, e entraria conosco em qualquer situação, aonde colocasse a planta dos nossos pés, Ele colocaria os pés dele junto, onde nós colocássemos as mãos, Ele colocaria as suas mãos junto conosco. Então, amados, são muitas promessas que o Senhor fez para aqueles que edificam a casa do Senhor. Muitos, eles ainda estão nesse antigo pensamento, né? Como se estivesse no velho concerto ainda, pensando que edificar a casa do Senhor é construir templos. Mas Deus, amados, não habita em templos construídos por mãos humanas. Deus habita no templo que Ele mesmo edificou para si, que é nosso corpo. Ou você não sabe ainda que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Teu corpo é templo. Deus habita o teu coração. Deus faz morada em você. E Ele quer que você dê a Ele a primazia de todas as coisas, que você confie a Ele todas as coisas, que você busque a Ele em primeiro lugar, que você determine a sua vida na presença dEle, né? Que você entregue os seus caminhos ao Senhor e confia nele. E Ele promete que tudo fará. Então, se há uma situação errada, não é do Senhor. A promessa ainda é firme, o Senhor ainda está conosco, o Senhor está junto de nós, mas nós precisamos despertar dessa situação que estamos vivendo. Muitas vezes nós vivemos sem aplicar o coração no nosso caminho. Então, nós fazemos o nosso caminho, as nossas escolhas, a nossa vida, independentemente de Deus, e achando que vai dar tudo certo, e no fim dá tudo errado, mas é porque não permanecemos numa posição de bênção. Nós não nos posicionamos na posição que Deus escolheu para nós. Amados, nós somos a menina dos olhos do Senhor. Deus tem amor imensurável por nós. Não temos como medir o amor de Deus. Ninguém pode, pelo tamanho sacrifício que Ele fez por nós, né? Deus, Ele enviou seu único filho. E esse único filho veio, padeceu tantas coisas, tantas injustiças, por amor à nossa alma. E nós, amados, nós precisamos entender, amados, precisamos entender, aplicar no nosso coração, significa perceber, abrir os olhos para ver que nós estamos tendo uma vida infrutífera por nossa própria causa. O povo aqui, eles tinham abandonado a casa de Deus. E por isso, eles estavam trabalhando, dando todos os seus esforços, mas não estavam frutificando. Não estavam produzindo nada, construindo nada em suas vidas. E então, os resultados não eram, amados, os resultados que eles haviam desejado para si mesmos.
Então, nós precisamos entender que Deus não mudou. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Então, vamos aplicar o nosso coração, né, nos nossos caminhos. E o nosso coração, amados, tem que estar na presença de Deus. Quando se fala aplicar o vosso coração, né, aos vossos caminhos, quer dizer que é necessário nós termos um coração numa posição adequada, né, com uma luz celestial para nos guiar, nos conduzir no caminho, para que nós andemos retamente, andemos dentro dos propósitos do Senhor, andemos fazendo a sua vontade, andemos edificando a sua casa. E essa casa que devemos edificar, acima de qualquer coisa, é nossa alma, é nossa vida. Nosso coração é a casa de Deus. Então, nós precisamos edificar as nossas vidas e não viver secularmente, amados, dando ao mundo a primazia das coisas, quando nós precisamos olhar para cima, para o alto e irmos, né, pelo caminho com o alvo certo diante de nós, que é ter a nossa eternidade, é de entrarmos pelas portas, ver a face do Senhor como ela é, sermos provados, mas aprovados pelo Senhor. Então, essa mensagem de hoje, Ageu, ele lança um chamado bem claro para que as pessoas pudessem e colocassem, né, os seus caminhos diante do Senhor e voltassem a fazer a edificação que eles haviam parado de fazer. E, amados, as queixas deles eram as mesmas que muitas vezes nós ouvimos hoje em dia. Eu parei porque eu fiquei desinteressada, não tinha nada que me preenchesse mais. Eu parei porque eu me desencorajei por causa de um irmão. Eu parei porque eu fui trabalhar, então, porque eu fui trabalhar. Não, amados, Deus está conosco. Podemos trabalhar ou de dia ou de noite. Temos que trabalhar num sábado, domingo ou feriado, não importa. O Senhor está em nós. Como podemos nos edificar? O Senhor falou para nós buscá-lo em oração, buscar a Deus de todo o nosso entendimento, orar, ler as Escrituras, nos achegar a Ele, pedir que Ele ilumine o nosso ser, que nos mostre a nossa alma como está diante dEle, para que Ele possa nos purificar, nos santificar, nos trazer vida. Então, nós, amados, podemos nos edificar em qualquer situação, esteja chovendo ou esteja no sol, esteja numa vida abundante ou numa vida de escassez. Nós podemos edificar e não podemos parar de edificar. Então, nós precisamos nos fortalecer no Espírito, para não enfraquecermos e permitir que as dificuldades nos deixem na beira do caminho, nos deixem prostrados. Aqui os homens, as famílias, elas tinham deixado de edificar a casa do Senhor, mas estavam edificando a vida mundana, né? As casas onde elas moravam. Então, a casa do Senhor estava parada, mas a casa delas estavam todas decoradas, estavam lá fazendo suas reformas, estavam pintando, né? Enfim, estavam adornando a casa deles. Então, quer dizer que eles tinham condições de fazer a mesma coisa na casa de Deus, mas o interesse deles era fazer para si mesmo e não para o Senhor. Então, amados, nós devemos pedir ao Senhor que mude o nosso coração. Devemos orar ao Senhor, fala comigo, né?
renova a minha mente, meu coração, renova a minha alma, me ajuda. Se nós pedirmos, se nós clamarmos, se nós mostrarmos para Deus que nós queremos estar diante dele, né? E ter o nosso caminho guiado por ele, com certeza o Senhor voltará, nos abençoará, nos conduzirá e nos fará ter a bênção e a prosperidade, a guarda, a proteção, por onde quer que nós passemos. Eu deixo essa palavra nessa manhã. O Senhor está conosco. O Senhor nunca nos deixou, ainda que estejamos passando dificuldades. Mas a promessa de Deus que Ele nos faz é fiel e verdadeira. Promessa firme. Eis que estou convosco. Então, assim como Ele levantou com essa palavra, né? Com essa situação que Deus trouxe através do profeta, eles foram encorajados a se levantar e voltar a construir. E a mesma coisa hoje, o Senhor, Ele nos fortalece. A motivação dessa palavra é nos fazer levantar, quer dizer, agir, voltar a buscar a face do Senhor e buscar edificação para a nossa casa espiritual, buscar conhecimento de Deus, sabedoria, entendimento, buscar a presença do Deus Todo-Poderoso, para nós termos uma íntima comunhão com Ele todos os dias. Se nós assim procedermos, nós teremos a nossa casa reedificada também. Nossos caminhos serão abençoados por Deus e teremos todas as nossas necessidades supridas. Deus seja louvado por essa porção. Eu espero que você busque o Senhor de todo o seu coração, que nessa manhã medita nessa porção, creia e você vai ver mudanças na sua vida que nem passou no seu coração, porque o Senhor pensa de forma muito elevada o nosso respeito. Dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem com quem você sentir que está precisando e Deus te abençoe grandemente. Amém? Fica com Deus.